Olá, 2v5 e 2v6. Que saudade imensa que eu tô de todos vocês. Enquanto a gente não pode fazer uma aula assim presencial, o jeito é dar um jeitinho para a gente fazer nossas aulas online. Eu espero que essas aulas online ajudem vocês e eu garanto que elas serão mais curtas e resumidas do que as da Sedu e elas vão fornecer todas as respostas que vocês precisam para o exercício. Então vamos lá, nós vamos começar com uma introdução às soluções. Soluções vai ser o nosso assunto principal. Nós vamos ter algumas aulas falando sobre soluções. Para a gente falar sobre soluções, a gente precisa relembrar as misturas. Então, mistura é a junção de duas ou mais substâncias diferentes. As misturas elas podem ser líquidas, como a gente vê na figura aqui. Elas podem ser sólidas, por exemplo, o granito é uma mistura sólida de minerais. Então esse mineral aqui pretinho é o feldespato, o mais esbranquiçado é o quartzito e assim por diante. Ou também pode ser gasosa. O ar é uma mistura de gases e o nitrogênio e o oxigênio. E também aqui, como a gente percebe na foto, né? A gente consegue ver uma mistura de gás e sólido. Quando o menino bate a mão e libera a poeira no ar, a gente consegue ver uma mistura de sólido e gasoso. Pois bem, as misturas elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que têm uma fase só. Então, se eu pegar um pouquinho de tinta azul e jogar na água, eu vou misturar até que eu forme uma água azul. Eu não consigo separar o que é água, o que é tinta. Então, esse tipo de mistura é uma mistura homogênea, porque só tem uma fase, a água azul. Agora, se eu misturo óleo e água, eu consigo diferenciar exatamente o óleo amarelado da água transparente. Se eu tenho duas ou mais fases, essa mistura é uma mistura heterogênea. As misturas, elas podem ser chamadas de dispersões. Dispersões, então, são tipos de mistura onde a gente tem um componente em menor quantidade, chamado disperso, e um componente em maior quantidade, chamado dispersante. Por exemplo, se eu tenho uma água salgada, é uma mistura de água e sal. A menor quantidade é o sal, então ele é meu disperso, e a maior quantidade é a água, que vai ser o dispersante. A poluição do pó preto que se enfrenta principalmente na cidade de Vitória e uma parte da Serra, ela também é uma dispersão. Ela é uma mistura de ar atmosférico com o pó de minério. Se o pó de minério está em menor quantidade, ele é o disperso e o ar atmosférico é o dispersante. Grande parte da poluição atmosférica é uma dispersão. As dispersões, elas podem ser classificadas em três tipos: as soluções, os colóides e a suspensão. Muitos fatores podem ser usados para diferenciar essas três classificações. Porém, o tamanho da partícula é um fator muito importante para diferenciar essas três. Por exemplo, se eu tiver uma suspensão, eu tenho partículas muito grandes, maiores que 1000 nanômetros. Essas partículas geralmente são vistas a olho nu. Então, por exemplo, a poluição atmosférica do pó preto é uma suspensão. Aquela poeira, quando o menino bate a mão e ela sobe, eu consigo ver a poeira, ela é uma suspensão. Os remédios infantis, né, são suspensões, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre elas. Então, suspensões são partículas, elas possuem partículas muito grandes. E a gente consegue ver essas partículas a olho nu. Se a gente consegue ver partículas, a gente tem uma mistura heterogênea. O coloide, ele também é uma mistura heterogênea, só que a gente não vai conseguir ver isso a olho nu. Às vezes a gente vai ficar meio em dúvida, como a gelatina. Por exemplo, será que a gelatina é sólida? Será que ela é líquida? O que é a gelatina? Gelatina é um coloide. Ela tem uma molécula que é muito grande, a gente chama de macromolécula, que é o colágeno. E essa molécula do colágeno, ela fica sólida, misturada num líquido que a gente mistura, né, esse colágeno na água. Então ele é uma mistura do colágeno sólido e da água líquida. Mas a gente só consegue diferenciar as moléculas de colágeno se a gente olhar isso no microscópio. A olho nu a gente não consegue perceber. Já a solução, ela tem partículas muito pequenas, menores que 1 nanômetro. E aí a gente não consegue ver essas partículas nem sequer no microscópio. Então, as soluções diferentes do coloide da suspensão, elas são soluções, né, dispersões homogêneas.
Então vamos entender um pouquinho de cada uma. A suspensão ela é uma mistura heterogênea, onde o disperso ele pode ser visto a olho nu. Então se eu misturar cal na água e deixar paradinha por um tempo, eu vou ver exatamente o cal se depositando aqui no fundo do recipiente, do becker, e aqui em cima a água. Então, eu consigo ver o disperso, essa é uma suspensão. Os remédios infantis geralmente são suspensões. Então, se eles ficam paradinhos, você consegue ver o pó do remédio lá no fundo do frasco. E aí, toda vez que você for tomar esse remédio, você precisa agitar para poder misturar, né, a suspensão. O pó preto, como eu já falei, ele é uma suspensão também, porque a gente consegue ver o pó preto, principalmente quando a gente vai limpar a casa. O coloide, ele é uma dispersão em que as partículas nem são tão grandes quanto a suspensão, nem tão pequenas quanto a solução. É uma mistura heterogênea, mas diferente da suspensão, a gente não consegue ver a parte sólida a olho nu. Então, só se eu colocar no microscópio eu consigo ver o colágeno da gelatina. Os coloides, eles têm nomes variados, tá, gente? Mas a gente não vai ser importante decorar esses nomes aqui. Então, alguns nomes para vocês se habituarem, né, a esse novo vocabulário. Coisas que vocês usam no dia a dia. Provavelmente, muitos de vocês usam um desodorante aerosol. Então, aerosol é um tipo de coloide. Se for aerosol líquido, por exemplo, a neblina é um aerosol líquido, ela é uma mistura de gás e líquido, sendo o disperso a fase líquida. Se for aerossol sólido, como o desodorante de vocês, ele é uma mistura de gás e sólido. Vocês podem reparar que se vocês jogarem muito desodorante, né, vocês conseguem ver aquele pozinho que fica grudado nas axilas. Então, o desodorante de vocês é um aerossol sólido. Outro tipo de coloide são as espumas, tanto espuma líquida, que é essa, por exemplo, espuma de barbear, quanto espumas sólidas, que são essas, por exemplo, que a gente coloca para impermeabilizar o som de uma sala para outra. O isopor é uma espuma sólida. A esponja é uma espuma sólida. A emulsão, que parece um creme, né? Os cremes faciais, a maionese, o leite é uma emulsão. O gel, vocês conhecem muito bem, né? O gel de cabelo, o álcool em gel, a gelatina, todos eles são coloides do tipo gel. O sol, o sol é uma mistura de macromoléculas, por exemplo, detergente e água, ou proteínas que são macromoléculas em água. O sol sólido, por exemplo, as ligas metálicas, e a pasta, por exemplo, a pasta de dente. Não se preocupem com esses nomes, porque isso não vai ser importante no momento. O importante para a gente é diferenciar soluções, coloide e suspensão. E aí, por último, e não menos importante, nós vamos falar sobre as soluções. A solução dessas misturas é a única que é homogênea. A gente chama a menor parte da solução de soluto. Então, o disperso vira soluto. E a maior parte da solução a gente chama de solvente. Então, o dispersante vira solvente. Como que a gente faz uma solução? Eu tenho aqui um soluto, pode ser um sal, por exemplo. Eu misturo na água, que é conhecida como solvente universal, dissolve quase todas as substâncias. E aí eu formo uma solução, que é uma mistura homogênea. Exemplos: a água e açúcar, se o açúcar dissolver todo na água, a água e sal, álcool e gasolina, né? São dois componentes que se misturam. A gasolina que a gente compra no Brasil, ela tem uma porcentagem de álcool. O ar atmosférico, que é uma mistura de oxigênio e nitrogênio, também são exemplos de soluções. As soluções podem ser tanto líquidas quanto gasosas, não vamos esquecer disso. Então, resumindo aí, como que a gente diferencia os tipos de dispersão? Pelo tamanho das partículas, a gente tem as soluções, as menores partículas, menor que 1 nanômetro. No meio, as dispersões coloidais ou coloides, que têm de 1 a 1000 nanômetros, e as suspensões, que são partículas muito grandes. São partículas que a gente vê a olho nu, enquanto as do coloide a gente só vê se a gente utilizar um microscópio. E a solução? A solução é a única que é homogênea. A gente não vê nem utilizando os microscópios. Então, vamos exercitar aí um pouquinho para a gente botar o nosso cérebro para funcionar.
Eu tenho aqui 3 produtos que a gente usa no dia a dia. Vamos classificar eles entre solução, suspensão e colóide. Primeiro, o álcool em gel, né? O nome já diz, é um gel. Eu nem sei, né? É sólido, é líquido? Na verdade, é a mistura dos dois. Então, o gel, na verdade, é um colóide. Agora, aqui do outro lado, eu tenho a amoxicilina. Se a gente observar no fundo do pote aqui de amoxicilina, parece um pozinho branco. E olha só, ele é tomado como se fosse líquido, tem um medidor. Ou seja, eu tenho um líquido cujo disperso pode ser visto a olho nu. Então, esse frasco de remédio aqui é uma suspensão. Quando você for tomar esse remédio, vai ter que agitar. E por último, o soro fisiológico, que nada mais é do que uma mistura de água e sal. Então, até aqui ó, no rótulo já fala, o soro é uma solução. Agora vamos lá. Qual dessas figuras apresenta uma suspensão? Representa uma suspensão. Se eu misturo o suco Tang na água, ele dissolve por inteiro. É homogêneo, não pode ser suspensão, é uma solução. Então, quem vai ser suspensão? A água barrenta. Tanto que se a gente deixar a água ali paradinha, vai decantar o barro e a gente vai ver o disperso, que é o barro, a olho nu, né? Qual dessas aqui, então, representa uma solução, que é uma mistura homogênea? Não vai ser o granito, que ele é uma mistura sólida heterogênea, vai ser, então, o ar atmosférico, que é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. E agora, qual das duas figuras representa um colóide? Do lado aqui a gente tem uma maionese, que é um creme, né? Uma emulsão. E do outro lado a gente tem o soro caseiro, que é 1 litro de água com uma colher de sal e uma colher de açúcar dissolvido. Se o soro caseiro é homogêneo, é solução. Então nos resta a maionese, que é um colóide, mais precisamente a maionese é uma emulsão. E aí nosso último exercício. A gasolina brasileira é uma mistura de álcool e gasolina, onde 25% é álcool. Isso significa que se você comprar 1 litro de gasolina, estará levando uma mistura de 250 ml de álcool e 750 ml de gasolina. Nessa mistura, quem é o solvente, quem é o soluto? Soluto é a menor parte da solução. Nesse caso, vai ser o álcool. E o solvente é a maior parte da solução, que nesse caso vai ser a gasolina. Então era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo. A gente está numa pandemia, a crise é séria, então pelo bem das pessoas que vocês amam, por favor, fiquem em casa. Eu espero que a gente ainda retorne aí depois de julho, que nosso retorno pode ser muito bom. Então, beijos e moléculas de muita saudade e de força positiva para vocês. Até mais.